Exatamente isso. basicamente. Não, se você só não der trabalho, já ajudou. Já quase Já, 100%, isso é certeza. já ajuda. Quanto tempo que você está aqui em Portugal? Inclusive esse mês, dia 8 fez 5 anos. Então, eu tava pensando se o meu era 17 de março ou de abril. Porque ou foi agora ou vai ser mês que vem. Eu depois tenho que olhar, porque eu já tô indo para 8 anos. Eu também Quase uma já década. tem tempo. Você sempre viveu em Tocantins? Da onde? Sempre viveu lá? Sim, Cresceu sim, lá? sim. Nós Como? somos numa cidade bem pequenininha, Aham, minha cidade, que meu esposo mora a 90 quilômetros da minha aham, cidade. É 15 mil habitantes, mais ou menos, então é realmente bem pequenininha. aham. É uma cidade ribeirinha, linda a nossa cidade. Eu falo nossa porque meu marido Sim, acabou, sim, a sim, gente se sim. conheceu na minha cidade, ele já morava lá e tal. Aham. E aí, Qual o nome? o nome da cidade? Xambioá. Ah, ok, ok. Inclusive tem uma música que rodou muito, inclusive no Rio. Depois Tá bom, nos bastidores tá eu bom, tá mostro. bom. É uma cidade ribeirinha, uma cidade linda, divisa com o Pará. Ah, ok. É, e aí, enfim, a gente se conheceu lá. Ele veio pra cá em 2019 e eu vim em 2020. Ah, mas como é que é, por exemplo, você falou que era ribeirinha. Aí eu vou colocar aqui talvez todo um, a palavra é essa, desculpe, mas não é isso. Tranquila, A tranquila. palavra é um preconceito, que é no sentido, não é um preconceito, mas é Não tipo é. assim, quando você Sim, fala, é igual falar, não, lembrou do Rio de Janeiro, favela, arminha pro alto baile, é a mesma coisa. Quando você falou uma cidade ribeirinha, eu imaginei que, obviamente que eu não imaginei uma cidade tipo assim, porque tem realmente esse preconceito de que gente acha que no Brasil as pessoas andam passam uma girafa no meio da rua e meio que nem tem girafa no não, Brasil. Não, é não, 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 civilizado. não é isso, não é isso que eu ia falar. Mas você tinha uma vida muito conectada com a natureza, era tipo isso ou não? Porque eu imagino assim, porque no Rio a gente tem uma conexão muito forte com a natureza, apesar de Sim. ser urbano. Por isso Uhum, até que eu quis vir pro Porto. Porque o Porto, diferente, pelo menos pelo que eu senti, diferente de Lisboa, o Porto ainda tem um pouco dessa mistura de cidade com a natureza. eu Foi por também isso que acho. eu escolhi o Porto. E o Rio de Janeiro tem muito isso. Quando você falou que era uma cidade ribeirinha e tudo mais e tal, eu imaginei isso, que você viveu num lugar que não tinha girafa andando na rua, mas que você teve acesso a, sei lá, tomar banho de rio, Sim, entendeu? entendi Um essa pergunta. contato com a natureza. Mas sim, lá tem muito contato com a natureza, tanto por parte do rio, porque tem praias muito Aham, lindas de rio, praias de areia fina. aham. No Rio de Janeiro, inclusive, é muito comum praia de areia É fina. verdade. Aqui É, eu tenho uma areia muito é grossa. Eu até verdade. assustei, É assim, várias verdade. praias. Você levantou um ponto que eu nunca tinha reparado, mas a areia do rio, ela é muito fininha. Aham, então é muito muito parecido. E também questão de cachoeiras, se você for Ah, pesquisar cachoeiras ali no Tocantins, tem uma mais linda que a outra, tem o Jalapão, não sei se você já ouviu falar do já, Jalapão. já, já. Mas eu Jalapão é confesso que eu não tinha lindo. ligado o que era lá. Mas sim, lógico que eu já ouvi falar. Mas sim, temos até hoje, porque não sumiu do mapa, né. Ainda bem. Sim, Se sumiu, temos ferrou. até hoje esse acesso, né, maior na natureza por causa desses benefícios, né, que a natureza já Aham. proporciona, né, o rio em si. E as cachoeiras que tem ao redor que são muito boas, mas é uma cidade bem civilizada. Não, não, eu imagino, não, não por isso que eu falei, tipo, eu falei o preconceito não é no Sim, sentido de que é eu ia realmente falar que, falta de tipo, lá conhecimento de lá. vocês caçavam pra comer, não é isso, entendeu? Era isso, é tipo Mas assim, tem a pesca também. mas quando fala que é ribeirinho, é isso, eu falo, pô, Sim. ela deve ter tido muito contato com a natureza, assim, pelo menos eu, Uhum. eu, eu, eu imagino, assim, quando eu falo que você é carioca, provavelmente você já pensa, pô, ele já foi em baile funk, já trocou tiro, tô brincando. Só Rocinha, tudo ali, né. Né, não na sua cidade, mas, por exemplo, em Tocantins. É, por acaso é um lugar que eu só conheci uma vez uma pessoa de lá, ou se agora é a segunda pessoa que eu conheço que é de lá. E se a pessoa nunca foi, o que que você acha que seria legal ela de conhecer que não está no radar? Por exemplo, vou puxar um pouco para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Copacabana, não sei o quê, mas tem alguns lugares que eu falo assim, pô, se tal lugar é legal você ir. Tipo, por exemplo, vou falar aqui de Gaia.
porque meu amigo tá vindo pra cá em setembro. Aí eu falei pra ele, pô, vou ver se eu te levo no Senhor da Pedra, vou Uhum, ver se eu te levo no Farol da Foz. O Farol da uhum, Foz até tá mais famosinho agora. Mas porque as pessoas às vezes ficam presas ali ao Aliados, Baixa, ao Cais de Gaia uhum, e ao Palácio Cristal. uhum, Então eu falei pra ele, pô, vou ver se te levo ali, vou ver se te levo em Amarante, que é relativamente perto. Então, tem alguns lugares que quem vem de fora não sabe, mas a gente que já está aqui há algum tempo, a gente acha legal levar. uhum. Lá da sua cidade, tem alguns lugares que você consegue pensar assim ou não tem muito isso? Bom, Tocantins é um país, inclusive, bem novo, assim, né? Então, para falar de lá, e ele também é bem pequeno, Aham. territorialmente, né? Então, para falar de lá, é uma coisa muito pertinho da outra e pode ser que fica um pouco. a- Tocantins é o estado e Palmas É a é capital. a capital, ok. Eu tava com. Então, porque a gente tava falando cidade, mas tem a cidade de Tocantins também? Não, Tocantins é o estado. Ah, ok, Palmas é ok. a É capital. ok, porque é porque não, desculpa, é porque você usou a palavra cidade e desculpa também. Aí eu fiquei assim, Ah, tá. Eu posso ter me confundido. Aham. aí eu Não, me tranquilo. confundi, aí eu fiquei, Aham, só não, que eu sou não. bem burro. Aí eu falei assim, pô, meu irmão, aí eu fiquei aqui numa situação complicadíssima, porque eu falei assim, Eu caralho, falei de cidade, Tocantins, porque eu queria, já aí lembrando você, de Xavier. não, não, Aham. você fez bem, é eu que sou meio burro mesmo, porque aí eu fiquei assim, mas pô, e a Palmas, porque tem a piada, né? Pô, você não é Tocantins, mas ó, Palmas. Já ouviu essa piada, não? Essa eu nunca tinha ouvido, Já tem essa, sério? Não vou tem. levar essa É, comigo. é. Aí tem essa, pelo menos lá no Rio a gente fala isso, assim. Aí, por causa dessa piada eu fiquei, ué, mas Palmas é em Tocantins. Mas eu falei, será que na verdade Tocantins é em Palmas? Aí quando você falava, eu fiquei nesse loop infinito de ficar com medo de falar errado. Mas tudo bem, desculpa. Aí, assim, por ser pequena, eu quis me referir à cidade, né? A pergunta foi Ok, sobre a ok, minha ok, ok. cidade. Então, falar de um nome assim específico, como não é muito famoso, então ficaria um pouco estranho até falar. Mas tem muitas cachoeiras ao redor, as praias, tem praia de ilha, tem, por Hum, exemplo, a Ilha de hum, Campo. É uma praia lindíssima, ela fica realmente bem no meio entre o Pará e o Tocantins. É lindo Aham, de ver. Se você olhar, dar uma olhada no Google aham. Maps, é lindo de ver. Tem a Praia do Murici, que é muito bonita também. E ao redor tem algumas cachoeiras, assim, que eu sou Ah, apaixonada. eu quero ver. Aqui tem uma coisa Agora que. falando, só te cortando um pouquinho, Ok. agora falando do estado, eu acho que também não é uma coisa assim tão conhecida como Lençóis Maranhense, Aham. né? Farol da Barra, que é o que eu comentei, ai, fugiu da mente agora. Mas a praia? Não, não, perto de Palmas. Jalapão? O Jalapão, Ah, ok, isso, já ok. o Jalapão, né? Que é É nossa, lá é que tem um surreal festival? de festival? Não tem um festival de música lá? É lá? Eu confundi agora. Eu sei Não, onde é o Jalapão, tá? Mas eu acho mas, que tem um festival de você música lá. conheceu o Jalapão? Não, não. Ah, Mas eu, tá. eu acho que acho que ou é um festival, Não, não. ou na verdade foram são dois DJs. Eu acho que eles foram, na verdade, gravar lá. Ah, Vamos colocar tá. aqui. Porque na verdade não é exatamente uma cidade, é como se fosse Não, uma não, é uma rota. reserva. É uma É reserva uma bem reserva. grande, então como se fosse uma rota. Então teria que um festival não concentra só num lugar Ah, só. sim, Se sim, sim. tivesse, por exemplo, né? É porque, Ficaria um pouco. eu Eu acho acho que que não ele tem. foi Pelo menos até onde eu numa. sei, É porque foi uma gravação, com certeza, é então não sei se foi um possível. É festival. assim, faz mais Então, sentido. tipo, foi debaixo de uma daquelas pedras que tem aquelas cores famosas, assim, né, que são Aham, altas. aham. Aí foi debaixo de uma daquelas em alguma região, e eles tocando, e embaixo, assim, as pessoas. Ok. Então, tipo assim, não, talvez não tenha sido Pode ter um sido eventual, festival, aham. foi para Uhum, gravar, provavelmente, uhum. um, Ou um pode show. também ter, assim, Também não sei. é. Mas é Eu porque acompanhar mas poucos o eventos. Jalapão já conhecia. Eu só, por acaso, realmente não fazia ideia que era em Tocantins. Eu acho que talvez por ter muita coisa em Minas e na Bahia, Hum, desse tipo de atividade, eu não associei a Tocantins. ok. Mas eu até ia te falar, antes de você me interromper, tô brincando, tá tudo bem. Tranquilo, Só tô tranquilo. implicando contigo, eu sou meio implicante mesmo. A Mariana, coitada. E é, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande desse para turismo, se não tivesse a questão de infraestrutura não muito propícia a isso,
que uma coisa que eu tenho cada vez visto mais aqui, não visto, né? Mas tem crescido mais essa vontade de você viajar de carro, né? Porque, tipo assim, imagina, você faz ali, pega aquela costa e vai até o norte, e é tudo muito lindo e tudo mais. Assim, obviamente que tem pessoas que fazem isso, mas a gente geralmente vê essas pessoas como aventureiros, né? Não é um Sim, passeio em família, sim, mas é esse o potencial. Quando você começou a falar das coisas, veio isso na minha cabeça. Falei, pô, que pena que é um lugar que, tipo assim, eu tô lá no Rio e, tipo, eu tô distante, né? E, tipo assim, às vezes é mais fácil viajar para outro país do que ir para lá, e né? mais barato. Mais barato, Mais fácil, com territorialmente certeza. mais barato. Com certeza, isso com certeza. E foi sua primeira viagem internacional?